E adivinha quem é que vai pagar a conta dos gastos da vida nababesca de tal elemento com sua esposa e os apaniguados? Agora a conta chegou. Por isso é que Lula deveria ainda estar na cadeia. Uma coluna publicada no jornal Folha de São Paulo de hoje por um especialista em previdência social chamado Rômulo Saraiva destaca porque o corte de gastos do Lula deu um duro golpe nos pobres. É aquela história, o sujeito tá na cadeia, aí dão um jeito de livrá-lo da cadeia, todo mundo já sabe como aconteceu, foi a partir de uma canetada do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, numa avaliação de um pedido de informações sobre o processo, né, que não cabia você ter uma decisão como essa, e então depois o indivíduo tem a sua ficha lavada para que a lei da ficha limpa não o impeça de ser candidato em 2022. Nós tivemos aí uma eleição toda tumultuada com uma série de manipulações, onde um candidato não podia colocar os vídeos do 7 de setembro, da sua ida à Inglaterra para os funerais da então rainha Elizabeth, onde ele não podia sequer gravar lives lá no Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente da República, e o outro podia fazer tudo, mentir, enganar, né? Onde ainda ao questionar o resultado da eleição, o que é absolutamente previsto na nossa legislação, o seu partido recebeu uma multa de 22 milhões de reais, trouxeram o mau elemento para a cena do crime, como disse o seu vice. Ele pega, em menos de 2 anos, destrói a economia do país. Você vê hoje aí a situação do dólar, pela primeira vez ultrapassando a cifra dos R$6, as estatais dando prejuízos bilionários, com um déficit neste ano que já ultrapassa os 105 bilhões de reais. E aí o picareta, que se chama de presidente da República, trabalha num pacote fiscal ou num pseudo pacote fiscal para enviar para o Congresso Nacional. E adivinha quem é que vai pagar a conta dos gastos da vida nababesca de tal elemento com sua esposa e os apaniguados, que hoje não viajam nem em voo comercial, só em voos da FAB, a Força Aérea Brasileira, também custeado pelos pagadores de impostos, os mais pobres. Eu fiz aqui essa pequena introdução para entrar agora no que realmente interessa. O advogado de Previdência Social, Rômulo Saraiva, observa que a arrecadação está extrapolando a casa dos 3 trilhões de reais este ano. Mesmo assim, há um déficit de 105 bilhões e 200 milhões nas contas públicas. Para conter os gastos, Lula decidiu atacar o tecido social que enfrenta maior vulnerabilidade econômica, que depende de programa social para existir. Ai de quem acreditou em Wellington Dias, diz um trecho do artigo escrito por esse especialista em Previdência Social na Folha de São Paulo desta terça-feira. E aí, de acordo com Saraiva, o governo visa ampliar o conceito de família para justificar a retirada de benefícios de diversos cidadãos. Que benefício seria esse? O BPC, que será o principal afetado. É a miserabilidade cujo interessado é investigado para saber se a renda per capita de cada membro do grupo familiar
é superior a 1/4 do salário mínimo. A estratégia do governo é ampliar o conceito de família para localizar a renda de algum parente distante, a fim de atrapalhar a concessão, mesmo que ele não more na mesma casa. Funciona da seguinte forma, de acordo com o advogado Saraiva, que é especialista em Previdência Social. O INSS arrumaria uma negativa e se eximiria do gasto. O novo requisito considera a renda do cônjuge e companheiro do não coabitante e renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros, ainda que não vivam sob o mesmo teto. Rômulo explica que, atualmente, o cálculo da renda familiar não considera o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficiente ou idoso. O projeto atropela de uma só vez o direito do Estatuto do Idoso e Pessoa com Deficiência, o chamado PCD. A renda de todos deve ser contabilizada. Se um casal de idosos morar junto, o fato do marido ganhar a aposentadoria mínima é suficiente para obstar o ganho do BPC da esposa. Adultos, crianças e adolescentes com deficiência e impedimentos graves podem ser tolhidos do BPC. Para o advogado especialista em Previdência Social Rômulo Saraiva, o pacote anunciado pelo governo Lula ressuscita o conceito de pessoa com deficiência e faz o Brasil regredir ao ano de 1993, quando o país exigia que a deficiência ou impedimento provocassem incapacidade para a vida, independente e trabalho. Para fechar, eu abro aspas aqui para Rômulo. O Brasil comete todo tipo de excesso de gastos nas suas camadas abastadas, São aquelas pessoas tipo Lula ou ainda mais abastadas, mas na hora da austeridade fiscal resolve pegar os mais pobres para pagar a conta. Resumindo, a base de cálculo com esse projeto do pacote fiscal enviado pelo governo Lula ao Congresso Nacional não vai mais ter como base a questão do indivíduo alegar e até comprovar o seu estado de pobreza a partir dos 65 anos para receber o BPC. E sim, o INSS pretende ampliar isso. Se encontrar um parente, mesmo que mais distante, e que não divida o mesmo teto daquele que está pleiteando o BPC, e somada essas rendas, der aí 1/4 de salário mínimo para cada um desses indivíduos, isso chama-se renda per capita, a pessoa poderá não ter mais o benefício do BPC. É realmente um duro golpe contra quem já não tem nada ou praticamente nada, que será aplicado caso passe no Congresso Nacional. Isso precisa ser votado tanto na Câmara como no Senado. O outro ponto desse pacote fiscal é em relação ao reajuste no salário mínimo, que não será mais pelo IPCA, que é a questão da inflação, é a reposição pela inflação, e com o rendimento do PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, o crescimento do PIB. E sim, por no máximo 2,6%, não podendo ser inferior a 0,6%. Então se liga aqui, porque isso aqui é muito importante. Daqui a pouco vai explodir, inclusive na mídia tradicional, que muitos chamam hoje de velha imprensa. Reajuste do mínimo não será mais, de acordo com esse pacote fiscal do governo, pelo IPCA, que é a inflação,
é a reposição pelo valor da inflação e pelo crescimento do PIB, que vinha dando aí reajustes de R$90, R$92 anualmente. E se falou há pouco, ainda no governo Lula, em cerca de R$100 de reajuste para 2025. Será limitado a 2,6% e não pode ser inferior a 0,6%. Então esse é o governo Lula. Depois da festa, da farra, depois de tudo que nós tivemos o desprazer de acompanhar no último ano e quase 12 meses, quase 2 anos de governo, agora a conta chegou para ele e para as seclas, para as pessoas abastadas, não. Para mim, para você, principalmente para os mais pobres, que a partir do momento em que isto começar a vigorar, terão muito mais dificuldade, inclusive, para conseguir um BPC, que é o benefício de prestação continuada. Eu quero encerrar aqui fazendo minhas as palavras de um cara chamado Juscelino Machado de Oliveira, que é um desses youtubers, ou influenciador digital, como está na moda chamar. Ele fez o seguinte comentário depois de se deparar com essas informações que eu estou passando para você. Abro aspas. Por isso é que o Lula deveria ainda estar na cadeia. Pelo menos o país não passaria por essa crise e vexame de novo. Fecho aspas. Voltando à minha introdução, quando eu deixei de dizer que a decisão de tirar o Lula da cadeia a partir da então formação da segunda turma e numa canetada do ministro Edson Fachin foi em embargos de declaração. Em embargos de declaração, você não pode tomar esse tipo de decisão ou dar esse tipo de canetada, porque a finalidade dos embargos de declaração são apenas de pedir esclarecimentos sobre uma sentença, tá? Aí a gente vê hoje um monte de beócio propagando a história de um golpe que não aconteceu, quando na realidade o golpe foi dado lá atrás e vem sistematicamente sendo aplicado com o rompimento do Estado de Direito e a democracia, cujo sustentáculo pilar são a nossa Constituição de 1988 e as nossas leis. Não sei se foi Benjamin Franklin ou foi Nelson Rodrigues, que disse que os idiotas tomariam conta do mundo, não pela sua capacidade, mas pela quantidade.